Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da nossa série Terapias que Reconectam. Hoje eu vou receber o Cristiano, um querido aí, que com certeza tem muito a contribuir com vocês. E o tema que a gente escolheu, né? Ele deu a ideia, né? Do tema de hoje, porque dia da mentira, né? E a gente sabe que a mente mente. Então, ele vai trazer pra gente as 5 armadilhas, né? Que a nossa mente aí as 5 armadilhas da mente. Ele vai falar sobre neurosemântica e aí vai desenvolver esse tema aí pra gente. Peraí, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Ele entrou. Deixa eu chamar ele. Peraí, só um minutinho. Ô, Cristiano, você consegue me mandar? Ah, ele me mandou aqui. Peraí que eu vou. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Oiê, boa Boa noite. noite. Tudo bem? Tudo com você? Tudo bem, Tudo Marina? jóia. Tudo jóia. Seja bem-vindo, viu? É um prazer Legal. imenso receber você aqui, né? Você que tem contribuído tanto comigo, né? Nos seus cursos aí. E uma alegria muito grande ter você aqui. Antes da gente começar, Cristiano, eu queria, para a gente poder clicar no aviãozinho e mandar para as pessoas, porque tem muita gente que, ai, esqueci. Então, enquanto isso, o Instagram vai entregando também, e aí a gente faz isso. Rapidinho, tá, gente? Só um minutinho. E a gente já começa aqui esse assunto. Então, a gente vai falar. A gente não, né? O Cristiano, ele vai falar como que a nossa mente engana a gente, né? Então, enquanto isso, Cristiano, eu vou aqui encaminhando para o pessoal. Eu queria que você começasse, né, se apresentando, falasse para as pessoas, né, do Cristiano, o trabalho dele, o que que você faz, o seu trabalho, né? Como que você Ah, ajuda aí as pessoas nos seus cursos? Então, está com você aí a palavra. muito obrigado, viu, Marina? Estou acabando de enviar os aviãozinhos que você me pediu aí, ó. E tá me lembrando o tempo da pandemia. Pandemia, acho que eu fiz mais de 100 lives e Nossa. era essa a rotina aqui dos aviãozinhos. Tô lembrando dessa época aqui. Bom, acho que já foi suficiente, Eu viu? ainda vou chegar no nível que eu vou entrar numa live e vai ter alguém para fazer isso para mim. Muito bem, chique. Espero. Então Mas é um vamos lá. prazer estar aqui, né, com vocês. Tá me escutando bem? Tô com fone Sim, aqui. sim. Então é um prazer estar aqui com você, viu, Marina? Você é uma pessoa aí queridíssima, né, que a vida aí presenteou de eu conhecer. E, né, fico feliz de você estar lá no curso, lá com a gente também. E estou aqui, né, para a gente estar falando desse tema aí que é muito interessante, né? A mente mente, né? Como é que a nossa mente trabalha ao nosso favor, mas ao mesmo tempo acaba trabalhando contra, no sentido de que ela não é feita para nos fazer feliz. A nossa mente é feita para nos proteger. E é É, aí que mora toda a situação, porque em nome dessa proteção, ela acaba mentindo para nós. E é isso que a gente vai conversar hoje. exatamente. Então vamos lá. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, né? É, até mesmo para o pessoal conhecer aqui, né? O que que o Uhum. Cristiano faz, como que o Cristiano pode ajudar aí essas pessoas. Fala um pouquinho antes da gente entrar no assunto propriamente dito. Então, Marina, eu trabalho com treinamentos, né, como você sabe. Então, treinamentos, mentorias, e eu atuo muito na área de gestão de pessoas. Então, eu atuo primordialmente nas empresas, mas também com profissionais, né? Hoje mesmo foi um dia bem intenso. Eu estava até agora com uma cliente que é médica, né? Você até conheceu lá no curso também.
E hoje à tarde estava lá dando treinamento na Santa Casa. Então eu atendo empresas e pessoas, né? E a gente trabalha principalmente na área das habilidades comportamentais, né? Então isso eu faço através da PNL, através da neurosemântica e através de uma ferramenta de autoconhecimento que talvez algumas pessoas aqui conheçam, que é o Enneagrama. Então eu uso essas três ferramentas e mais né, várias modelagens de competências de várias áreas, liderança, por exemplo, para poder ajudar as pessoas a trabalhar os potenciais delas. Então, é isso que eu faço. Eu ajudo as pessoas com os potenciais. O que que eu não faço, por exemplo, eu não faço terapia, como você. Eu não faço tratamento. Eu dou treinamento, mas o Sim, tratamento eu deixo né, com outros profissionais, como é o seu caso. com as suas crias. Muitas das pessoas, né? Você viu lá no curso, né? A Alice tem mais de 40 anos de psicologia, a Paola também. Muitos profissionais dessa área da terapia vão na PNL, nos cursos de PNL, porque lá tem ferramentas muito práticas e eficazes, né? E que às vezes, por exemplo, o método tradicional é um pouco assim, não engaja muito o cliente, entendeu? A PNL tem essa questão mais lúdica de engajar, né? De fazer a pessoa ficar mais ali dentro da experiência que é proposta. Sim. Ô, Cristiano, então, para começar agora a nossa live, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que que é a neurosemântica, para que as pessoas entendam, né? Eu, por Sim, exemplo, nunca tinha ouvido falar até de conhecer, né? Então, eu queria sim. que você falasse uma linguagem mais simples, né? Não Uhum. técnica, para que as pessoas entendessem aqui o que que Então, significa isso. para a gente falar da neurosemântica, eu vou falar rapidamente o que que é a PNL, né? Que talvez aí as pessoas conheçam mais, porém é sempre complicado quando você pergunta para um treinador em PNL o que que é PNL, e quanto mais uma pessoa sabe sobre PNL, fica mais difícil ainda dar essa resposta. Mas vamos lá, PNL, em primeiro lugar, é a programação da sua mente que afeta os seus comportamentos. Então, neuro vem dos comportamentos e a gente programa a nossa mente e muda os nossos comportamentos através da linguagem. Então, é a linguagem que afeta a mente e afeta os comportamentos da gente. Sim, São os nossos pensamentos, falar assim propriamente dito, né? Os filmes que passam na nossa cabeça, como a gente falou lá no curso. Agora, o que que vem a ser a neurosemântica? Então, pegando mesmo a ideia de neuro, né, igual na PNL, é a sua performance, é a sua ação, né, prática, e a semântica vem a ser os significados. Então, neurosemântica é sobre ganhar o jogo interno para vencer o jogo externo. As coisas acontecem duas vezes na nossa vida, Mariana, uma é aqui e a outra é na prática. Então, se a gente não trabalha bem o nosso jogo interno, o nosso jogo externo fica comprometido. Ou seja, o que é o jogo externo? É o jogo das nossas ações, atitudes, enquanto que o jogo sim. interno é o jogo dos nossos pensamentos, sentimentos. A neurosemântica a gente trabalha com isso, a gente trabalha com os significados da nossa mente. Quem controla o significado, controla a própria vida. Eu sempre falo, né? Sempre é de dentro para fora. Não adianta a gente querer arrumar, né, o que tá, que a gente não tem controle. A gente precisa de controlar aqui dentro a nossa mente, os nossos pensamentos, sentimentos, para que o mundo lá fora responda a essa mudança, né? É mais ou menos assim. Não é muito simples, mas é possível, né? Cristiano, quando você fala assim que a mente mente, o que que você quer dizer isso na prática? Como que é isso? Como que funciona? Igual você falou, né? O nosso cérebro não foi feito para fazer a gente feliz, mas para nos proteger, Pois é, né? então, é, a maior mentira vem da nossa própria mente, né? Mas o que que acontece? Não é que ela mente, é que a nossa mente, nosso cérebro é como se fosse esse grande computador, igual a gente tem hoje a IA, né? Porém, assim, num nível muito maior, né? É, praticamente pode dizer assim, num nível quântico, processa mais do que
010101, a nossa mente ela funciona de uma maneira muito espetacular, né? E ela é uma entidade própria. Vamos dizer assim, enquanto eu penso assim, eu vou parar de beber, de fumar, se a minha mente está programada para beber e fumar, eu vou continuar bebendo e fumando. Por mais que eu, consciência, queira tal coisa, eu preciso mudar aqui a mente para que essa coisa realmente seja efetiva em mim. Então, a nossa mente, ela é, vamos dizer assim, ela é a nossa programação da nossa vida. Nós nunca vamos ser maiores do que a nossa mentalidade. Agora, quando a gente fala que a mente mente, é muito sobre uma coisa que a mente não consegue fazer muito bem, que é distinguir a realidade da imaginação, né? A gente tem critérios para distinguir o que é real, o que não é. Por exemplo, um transtorno de esquizofrenia é justamente a pessoa quando perde essa estratégia de distinguir o que é real, o que não é, enquanto que a nossa mente, a gente tem estratégias para distinguir isso, mas ela em si não distingue muito. Então, aquela experiência, né? Imagina que você está com um limão na mão, e aí imagina que tem aqueles gominhos. Agora imagina que eu vou espremer o limão e vai sair, escorrer aqui o gominho. Então, enquanto você está imaginando tudo isso, você saliva. Olha só. Por quê? Porque a nossa mente mente. É a prova disso. A gente não distingue realidade e fantasia. Então, o que você imagina é real para você, sabe? Mesmo que aquilo não esteja de verdade acontecendo. Então, é aí que vem o termo a mente mente. É. E aí a gente pode até trazer a questão do ressentimento, né? É ressentir, é você sentir de novo algo que geralmente te machucou, né? A gente sempre leva para essa questão. Uma coisa lá atrás, que você viveu lá atrás, já passou, e você não processou isso adequadamente, e aí você, cada vez que você lembra, é impressionante, né? Como que o nosso corpo ele reage como se aquilo tivesse acontecendo naquele momento, Sim, né? sim. E esse não distinguir o real do imaginário também é muito utilizado para essas pessoas que trabalham com lei da atração, né, que ensinam isso. Eles vão muito nessa parte aí, né, tem até as vivências, né, que eles fazem ali, aquelas experiências, feche seus olhos, imagina você naquela situação, né? E aí você traz toda aquela emoção e tudo. E na própria PNL tem, né? Aquela Uhum. parte lá da ancoragem, que é mais ou menos isso também, você trazer aquela situação como se fosse real e você entrar naquele personagem ali, né? Até a Sim, postura da pessoa muda, né? você Eu viu, que né? tudo, né? Então, Então, assim, é muito interessante. Eu queria agora que você falasse, né, sobre as 5 armadilhas. Eu acredito que tenham mais, né? Mas você sim. falou que vai discorrer aí sobre cinco armadilhas da mente. É, Fala para a gente um pouquinho. na verdade, assim, existem muito mais no sentido assim, a nossa mente tem vários atalhos mentais, a gente chama de heurística na economia comportamental, que é uma área da psicologia, da economia, mas que estuda a psicologia do comportamento humano, as tomadas de decisões, do consumidor, por exemplo, né, como é que ele escolhe comprar, e etc. Então, assim, tem várias heurísticas, vários nudgers também, que eles chamam empurrões, né? Que ajudam a pessoa a tomar as decisões. Esses gatilhos mentais, também a galera chama disso, podem ser também armadilhas da nossa mente. Mas eu vou falar de coisas próprias da PNL quando a gente fala de armadilhas da mente. Eu vou falar de 3 filtros que na PNL a gente usa muito. Eu vou Três, falar eu não entendi. filtros, Ah, tá, filtros, né, que a tá. gente usa muito na nossa mente. Então, eu já vou falar de uma vez, a nossa mente, ela distorce, omite e generaliza as coisas. São 3 armadilhas que a gente faz. E outras 2 a gente se identifica com as coisas, é a personalização, e a gente amplifica as coisas, exagera, né? É aquela questão da lupa, do foco, que tudo que você foca ali aumenta
Então, Péssimo. a nossa mente, ela faz essas coisas. E, é claro, ela tem um propósito positivo para fazer isso. Só que isso acaba sendo, vamos dizer assim, a porta para as mentiras que também a gente conta para a gente mesmo, principalmente para a gente se proteger. Então, por exemplo, a realidade é uma coisa muito rica, né? Tipo assim, que a gente está vivendo aqui agora. E a gente não consegue captar tudo. Então, o que que a gente faz? A gente cria um mapa na nossa cabeça, a gente cria um filme na nossa cabeça da realidade. E a gente não interage com a realidade diretamente, a gente interage com esse filme que está na nossa cabeça. De modo que uma pessoa está vivendo a mesma coisa que a outra, mas as duas têm percepções diferentes. Por quê? Porque elas não estão agindo com a realidade ali diretamente, elas estão agindo com os filmes que têm na mente delas. Então, é aí E, que base- entra. e baseado também nas experiências que cada uma teve, Sim, sim, as né? experiências de referência que a gente chama, né? Sim. Então a gente não cria as coisas do nada, a gente busca referência em algumas coisas. A gente busca referência principalmente na nossa infância, né? Nos nossos pais, então naquele primeiro momento ali da nossa vida. A gente busca referência também dos primeiros professores, da segunda infância, enfim, da adolescência. Mas os primeiros anos são muito determinantes para formar aquilo que a gente chama de a nossa identidade, o nosso eu, né? Personalidade, né, como fala na psicologia. Então a gente busca referências daí. Então a nossa mente ela cria um filme, né, da realidade. A gente age por esse filme, a gente não age pela realidade em si. Então a gente omite uma série de coisas, a gente generaliza uma série de coisas e a gente distorce uma série de coisas no sentido de pensar que aquilo é bom, aquilo é mal, né? E a gente personifica as coisas também, né? A gente toma como se fosse para gente aquilo, né? Toma como pessoal. E no final das contas, a gente também foca tanto numa coisa que aquilo expande na nossa vida e de modo que a gente cria uma obsessão com aquilo. Então são essas 5 coisas que eu vou falar hoje das armadilhas, mas posso ir falando de cada uma, né? Tá. Deixa eu só te perguntar uma coisa. Por que que a gente tem uma tendência na hora da gente criar essa história na nossa mente? Por que que a tendência é sempre para o pior cenário? Por Por causa da exemplo, ah, sobrevivência. Por causa da sobrevivência. Então, imaginar os piores cenários serve para nos prevenir para a sobrevivência. Então, o nosso cérebro é muito mais avesso às coisas do que desejar apenas. A gente deseja muitas recompensas, a gente cria hábitos por recompensas. Porém, assim, a nossa aversão à perda é maior. Por exemplo, o Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, um dos livros que eu tenho aqui, que eu gosto muito, ele dá até esse exemplo. Você quer ganhar R$ 50? As pessoas vão falar assim, quero, né? Agora, se você fala com a pessoa assim, você quer perder R$ 50? Ela fala, não, não. não, é muito mais averso a perder do que a querer ganhar. É o mesmo 50. Porém, se eu penso em ganhar, eu falo assim, não resolve minha vida com esses 50, mas tá bom, né? Agora, quer perder? Não. Então é muito mais a aversão que nos move do que a atração. Claro que a gente tem pessoas que são muito atraídas, né? A gente chama isso de metaprogramas, né? Então, o metaprograma de motivação é atração e aversão. Porém, o cérebro, como é programado para nos proteger, para a sobrevivência, então o cérebro é muito mais de aversão. Então, é aí que ele cria cenários negativos para prevenir você, para se preparar do que pode acontecer de ruim. Eu até ontem e antes de ontem eu falei sobre o medo e a procrastinação. E ontem eu falei muito disso, né? Por que que esse cenário, né, catastrófico, ele geralmente aparece aí na nossa mente? Por quê? Quando a gente está com medo, né, a gente é preparado para três respostas, geralmente. Ou Uhum. lutar, ou fugir, ou paralisar. Uhum. Só que, igual eu falei, antes o nosso medo, né, ele era maior porque tentava contra a nossa integridade física.
Hoje, a maioria dos medos que a gente sente, ele atenta contra o nosso ego, né? Então, Uhum. geralmente a gente ou foge ou paralisa, que é o que vai levar aí à procrastinação, né? Uhum. E por que que você vem com todo esse cenário? Me corrija, tá? Se eu estiver errado. Não. Porque, na verdade, essa proteção é para quê? É para te paralisar mesmo, para você não agir, para você não sentir o desconforto. Na verdade, o seu cérebro, ele quer te poupar do desconforto. Por mais desconfortável que esteja a sua vida hoje, paralisada, mas o seu cérebro sabe lidar com isso. Então, quando você vai tentar algo novo, vem aquele medo, aquele pavor, ai, será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E esse desconforto do novo, do desconhecido, ele não quer, ele quer te poupar. Então, por isso que ele te paralisa. É, Podemos olhar por esse lado? podemos. Aí eu já aproveito e falo da primeira armadilha, né, que é a generalização. Então, o trauma, né, a gente pode pensar nesse tema do trauma quando você fala sobre isso, né? O trauma ele não é sobre algo do passado. A referência é do passado, mas o trauma vai ser sobre algo do futuro, algo que eu não quero que aconteça mais, entendeu? Então eu crio já um gatilho que até mexe com o meu corpo, entendeu? E aí eu posso me paralisar também, igual você está falando, né, posso tremer. Isso tudo é o meu cérebro já preparando o meu corpo para não viver uma coisa que eu não quero que aconteça mais, igual aconteceu no passado, entende? O trauma é Sim. mais sobre uma projeção ruim que eu não quero que aconteça no futuro do que o passado. E aí a primeira armadilha é essa, né? A gente generalizar. A gente achar que porque aconteceu uma vez ou determinada vez ali naquela situação, que vai acontecer de novo e de novo e de novo. Aí que a mente mente para você na primeira vez, assim, né, que a gente está falando dessas 5 armadilhas. Né? Então você começa a generalizar, achar que é sempre assim que vai acontecer comigo, nunca dá certo, entendeu? Oh, Né? Nunca, sempre, toda vez é isso, entendeu? Ninguém gosta de mim. Então, o Fritz Perls da Gestalt Therapy, que é um dos caras que foram modelados na PNL, né? Ele trabalhava com as pessoas assim, as pessoas, ninguém me ama, ninguém me quer. Ele fala, ninguém, nenhum na época, sei lá, 3 bilhões de pessoas no mundo, hoje é 8. Mas ninguém no mundo te ama, nem você mesmo, em momento nenhum. Uau! Quer dizer, ele brincava com essa coisa da generalização que as pessoas fazem, e elas fazem porque o nosso cérebro faz isso. Só que na hora que a gente fala, a gente cria um cenário muito ruim na nossa cabeça, né? sim. A sua mente transforma episódios em identidade. Então você começa a se identificar com isso e fala que nunca vai acontecer tal coisa. É a armadilha que a nossa mente faz, entendeu? Ela generaliza as coisas. Então, para você sair disso, em vez de generalizar, você precisa especificar, né? Tipo assim, sempre? Não, entendeu? Qual vez que aconteceu isso? Entendeu? Como especificamente isso aconteceu? Entendeu? Então, você precisa questionar. Essa é a primeira ferramenta também que a PNL traz para você, o metamodelo de linguagem, né? Que ensina esse livro, A Estrutura da Magia, o primeiro livro de PNL escrito, em 1975, e ele vai falar justamente disso. Como é que você questiona os seus modelos de linguagem, que um deles é a generalização. Sim. E a segunda? A segunda é a distorção. Então, o que vem a ser a distorção? A distorção é mais nociva ainda, né? A distorção vamos dizer assim, é a mentira do julgamento que a gente faz. Todo julgamento, ele é um mapa que a gente cria na nossa cabeça. Ele vamos dizer assim, Quando eu estou falando de julgamento, tá? A gente tem duas maneiras, entendeu? A gente tem o julgamento de análise ali do contexto, né? Que serve para a nossa sobrevivência, né? Onde a amígdala é acionada e você julga que está em perigo ou não. Então, esse julgamento ele é mais instintivo. Agora, o julgamento moral,
o julgamento de bom ou mal, esse julgamento é uma distorção que a sua mente faz e ele é totalmente assim, vamos dizer assim, fictício, né? Ah, as pessoas são boas, são más. Isso são rótulos que a gente coloca, né? Na verdade, a gente pode falar de comportamentos que não são adequados, a gente pode chamar eles de bons, pode chamar de mal, né? Isso até na Bíblia é questionado, né? Quando alguém chega para Jesus e fala assim, o bom mestre, e aí Jesus fala assim, quem é bom? Só Deus é bom, né? E ele usa esse adjetivo do divino, né, para Deus, para o sagrado, porque é estático, é eterno. Agora, uma coisa que hoje a gente fala que é bom, amanhã pode não ser bom, entendeu? Então, essas distorções é outra mentira que a gente conta para nós. A mente interpreta sem evidência nenhuma que uma coisa é bom ou mal. Então, com poucas evidências, a gente chega naquela conclusão e já rotula as coisas e as pessoas, entendeu? Então, esse significado automático que a gente cria das coisas é muito perigoso. Até porque também esse conceito de bom e mal depende do ponto de vista de quem está olhando, né? Sim, meu pai foi muito ruim comigo, foi muito mal, minha mãe foi muito má comigo. E você está fazendo uma distorção. Provavelmente ele teve comportamentos que não foram bons, ou não foram adequados, ou que não foram benéficos. Então, estou mudando a palavra bom por bem, né, aqui. E isso também pode ocorrer com a figura materna. Agora, dizer que fulano é bom, o outro é mal, então isso já cria uma distorção, que a gente chama de distorção da nossa mente, entendeu? Você não vê a Sim, realidade, você vê a lente que você cria da realidade. E aí é que entra a coisa. Não é o que acontece com você que te afeta, é como você interpreta. E a distorção faz isso. sim. A terceira. A terceira vai ser a omissão. Então a gente omite uma série de informações, a nossa mente é seletiva. A gente não aguenta captar tudo assim de uma vez. Por isso que a gente cria um mapa na nossa cabeça, né? Você vê só aquilo que você determina para sua mente, que é importante. Então, eu estava passando na rua aqui, perto de casa, outro dia, e vi uma loja lá, eu vi, ó, uma loja nova de coisas assim, pular e tudo. Eu entrei, ah, que legal, aqui vocês abriram há pouco tempo. Tem mais ou menos uns 8 meses. Eu falei, o quê? Eu nunca, eu nunca reparei vocês aqui nesses 8 meses, entendeu? E reparei agora. Por quê? Porque alguma coisa na minha mente entrou no sentido de eu precisar de determinada coisa aqui para minha casa, e aí eu identifiquei a loja. Então, até então, a minha mente omitia. A loja não existia ali para mim. Então, ela já estava ali 8 meses. Isso acontece. Quando você foca muito numa coisa, vou dar exemplo de relacionamentos. Tá tudo ruim, só tem homem assim, só tem mulher assim. Você está educando a sua mente a olhar isso. E você vai omitir um monte de outras coisas. Então, se você quiser começar a ver as oportunidades, você precisa educar a sua mente para isso. Por exemplo, a mulher fica grávida. O que que acontece com ela? Sai na rua, Só ver mulher grávida. só vê mulher grávida. Eu penso em comprar um BYD, entendeu? Aí eu saio na rua, começo a ver só o quê? BYD. Entendeu? Então, assim, a sua mente, ela omite um monte de coisas. Sempre esteve ali, só que você estava omitindo. E na hora que você aciona isso, você começa a enxergar, né? É Sim. o que, por exemplo, a galera fala de lei da atração, mas na verdade vem dessa memória seletiva, né? Então, tem pessoas que recebem um monte de elogios, mas como ela educou a mente dela a ver só o negativo, na hora da crítica, ela registra só a crítica. O elogio ela deixa passar. Essa é a terceira armadilha, a missão. E eu acho que essa omissão ela tem crescido bastante, né? Essa armadilha aí, porque as pessoas elas não estão muito olhando, né, para fora. Eu até falo muito disso. Tem vergonha. Quantas pessoas a gente escuta e fala, eu tenho vergonha. Eu falei, não precisa ter vergonha, não, porque ninguém tá nem aí para você, ninguém tá te olhando. Tá cada um preocupando.
com ele mesmo, olhando para o próprio umbigo. Então, assim, por isso que eu falo da questão da omissão, ela está cada vez mais distraída do que está lá fora, né? Está sempre voltada mais para as suas coisas e buscando, assim, sempre os seus interesses, né? Nesse sentido que eu estou falando. Porque aqui, Uhum. quando você fala de omissão, você está falando aqui que a gente sempre vai enxergar aquilo que está no nosso foco, que é aquilo que eu estou querendo naquele momento, né? Então, Uhum. e eu acho que cada vez mais, né, com essas distrações que a gente tem, a gente vai cada vez mais enxergando menos o outro, as coisas, né? Até mesmo, Sim. igual você tá falando aí da loja, você passava ali em frente e não via. Por quê? Porque você está tão no automático que você não está nem enxergando o que está ali na sua frente, né? É. Então você Isso precisa também. praticar uma coisa chamada reconhecimento. É aí que a gratidão vai ser um elemento muito importante, porque fisiologicamente, se sentir agradecido por algo, cria ocitocina, que é uma substância que te ajuda a fomentar a motivação, principalmente para você alcançar metas. Mas isso também é sobre você reconhecer coisas que você já fez, e isso vira uma experiência de referência para as outras coisas que você quer fazer. Então, por isso que a gratidão, ver as coisas positivas, né, não omitir as coisas positivas, mas reconhecê-las, vai te ajudar muito nos seus objetivos, né? Então, a mente, ela trabalha ao seu favor, você que precisa entender como ela funciona, isso que a gente ensina em PNL, para ela funcionar a seu favor. As crenças, né, o Tony Robbins, que é um cara muito conhecido na PNL, ele vai falar: crenças são mentiras úteis. Né? Então, assim, você precisa ter crenças que vão ajudar você. Né? Se você vai mentir para você mesmo, minta a seu favor, não minta contra. Né? As crenças potencializadoras, né? O Henry Ford, ele tinha uma frase, né? O Henry Ford dos automóveis, né? Ele tinha uma frase que ele diz assim: se você acha que pode, ou se você acha que você não pode, dos dois jeitos você está certo. É. Depende aonde você vai, do que você vai colocar de energia ali para você conseguir ou não. Se você falar que você não pode, você não vai poder mesmo. Agora, se você acredita, né, e vai atrás e corre, você pode conseguir, realmente. Exatamente. A quarta Então, armadilha. a gente Ah, falou pode de falar. generalização, distorção, omissão, agora a quarta. Então, essas três que eu falei até agora, elas são assim principais desse livro aqui de PNL da década de 70, né? E a partir dela você cria mais de 27 modelos modelos de pensar, vamos dizer assim, fora da realidade. Então essas três elas criam outros 27 maneiras de você pensar fora da realidade. Então assim, só para dizer assim, tem muitas armadilhas que surgem a partir dessas três. Né? Por exemplo, da distorção existe causa e efeito. Olha o que você me fez fazer. Você me faz raiva, entendeu? Causa e efeito. Ah, eu sou um lixo. Equivalência complexa, que é uma coisa igual à outra, né? Tipo assim. Então são muitas coisas que vêm desses três agora. Agora, quando a gente fala da quarta, a quarta entra num terreno pior ainda, que é o Nossa, terreno, que é o você tem terreno da pior. identidade. Que até você bateu muito nessa tecla quando você estava lá no curso e tudo, né, falando com as pessoas, né, do seu trabalho ali, né, é a identidade. É quando você se identifica com algo e esse algo não é positivo para você. Ou melhor, é positivo porque você tem um ganho secundário, né? A gente falou Sim. disso. Você tem um ganho secundário. Então, quando você fala assim, ah, eu sou ruim em matemática, isso é ótimo para você não lidar com a matemática. É uma forma de você fazer, se eu sou ruim, então não vou lidar com isso. Né? É o pessimista que se torna preguiçoso. Todo pessimista ele tem vocação para ser preguiçoso. Entendeu? Tipo assim, ah, não vai dar certo mesmo, então nem vou fazer. Então, assim, Exatamente. a identidade, a identificação,
é pior ainda, quando você usa essa expressão eu sou, né? Entendeu? Essa expressão eu sou é muito perigosa. Até pegando o ponto de vista bíblico, né, já que a gente está na Semana Santa aí, né, tem no Evangelho de João 7 vezes Jesus falando que ele é, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade, a vida e tal. E vai falando esses 7 eu sou, esse é um atributo divino, né? Porque Deus é eterno, não muda. Agora a gente está sempre mudando, a gente está sempre em mutação, a gente está sempre um tornar-se, né? Por exemplo, as pessoas estão assistindo as suas lives, estão buscando as terapias suas, porque tem nelas um desejo de ser o que elas ainda não são, mas que sentem que podem ser, olha só. Sim. Então elas estão buscando isso. Então a gente não é nada, a gente está se tornando sempre alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, Sim. então quando a gente fala que a gente é alguma coisa, a gente paralisa, e isso é uma da maior das mentiras que você conta para você mesmo. Entendeu? Eu sou ansioso, eu sou um fracasso na vida, né? Eu sou um nada. Quando você faz esse tipo de coisa, você então tá se condenando. Isso é uma tremenda mentira. Você não é. Diz que uma mulher chegou no céu e queria entrar lá. Eu estou bem religioso, porque é Semana Santa, né? Mas assim, a mulher chegou lá e queria entrar e o anjo falou com ela: Olha, é só você me falar quem é você e você entra. Ela falou assim: Eu sou a fulana de tal. Eu falei: Não, não estou perguntando o seu nome, estou perguntando quem é você. Ah, eu sou a mãe. Não estou perguntando de quem você é mãe, estou perguntando quem é você. Eu não sabia. Eu sou religiosa. Não estou perguntando se você tem uma religião, estou perguntando quem é você. E a gente sabe que no final das contas essa pergunta nunca vai ser respondida, porque essa pergunta ela não é vamos dizer assim, não é estática a resposta. Entendeu? E essa é a boa notícia, você sempre pode se tornar alguém melhor, alguém diferente. Pode se tornar alguém pior também. Aí é a direção que você toma, né, na sua vida. Mas se hoje você está assistindo essa live, é porque você quer se tornar uma pessoa melhor e você pode, né? Não diga que você é, diga que você vai se tornar. Fora o poder das palavras, né? Porque quando você fala alguma coisa, aí entra até a questão do viés de confirmação, né? Você vai Sim. começar a atrair situações para te provar que você está certo. Ah, eu sou azarado mesmo. Pronto, você sai ali, bate o carro ao viés de Viu? confirmação, né? Viu? Ah, eu só atraio gente assim, assim, assado. Ah, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E a respeito disso aí que você estava falando dessa mulher, essa história que você está contando aí, realmente isso acontece, né? A gente tem muita dificuldade de entender quem somos nós, né? Eu não sei se, acho que você não conhece, porque você é católico, mas tem um palestrante espírita que eu adoro, é o Haroldo Dutra Dias. Tem até um rios dele aí, um corte de uma palestra que ele deu, que ele fala isso. Quem é você se tirarmos a sua profissão, né, o seu trabalho, o seu cargo, a sua mãe, seu pai, seu filho, sua esposa ou esposo, o lugar que você mora, se tirarmos tudo, o carro que você tem, seu status social, a sua condição financeira, quem é você? Uhum. Quando eu escutei ele falando isso, eu não sabia quem era eu. E eu acho que eu ainda não sei. Que bom, que bom. Entende? Todas as vezes que você não tem essa resposta, se aquela mulher no céu falasse assim, eu não sei, talvez ela entraria, entendeu? Porque essa é a resposta. Porque assim, a nossa consciência, né, ela vai mudando a cada conversa, a cada troca que a gente tem. Igual eu sempre falo, eu sou uma pessoa extremamente aberta a críticas. Eu adoro receber críticas. Não porque eu vou me sentir a pior das pessoas. Não, porque eu gosto de ver outro ponto de vista, que às vezes eu não estou enxergando.
E eu falo muito isso. Se alguém fala algo de você e isso te machuca, isso, né, te faz se sentir mal, repense, porque em algum nível você está concordando com aquilo que aquela pessoa falou, que é a É. questão da identidade. Se você não tem uma identidade, né, estruturada, você não precisa de saber exatamente quem você é, porque você é um ser que está mudando constantemente. Mas se você conhece os seus valores, o seu potencial, não vai ser o que o outro vai falar de você que vai te Uhum. balançar ali, entendeu? Então, assim, eu acho muito bom a gente ouvir críticas até mesmo para a gente ver, será que é isso mesmo? Olha, eu nunca parei para pensar nisso, né? A gente até trocou umas ideias aí, tudo. Eu gosto disso, sabe? Não me sinto ofendida e nem nada. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Até mesmo para você falar, gente, eu nunca pensei nisso. É, realmente, isso não é legal em mim, eu acho que eu tenho que mudar. E é assim, né? Porque se você, eu sou assim, né? A tal da síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, você sempre assim. E aí? Então, vai É. continuar do jeito que está? Não, né? Então, A síndrome de Gabriela, ela é uma, vamos dizer assim, uma pandemia do pensamento catastrófico, né? Ou do destino que as pessoas muitas vezes acabam abraçando na vida sem precisar. Então, por exemplo, a nossa ideia de tempo, né? Eu nasci, eu cresci, vou morrer assim, né? Essa ideia de passado, presente e futuro é só uma maneira de pensar. Existe mais de uma maneira de pensar assim. Por exemplo, a gente sabe pela natureza que o tempo é cíclico. O tempo não é uma linha reta. As coisas se repetem. E a terceira maneira de pensar sobre o tempo é que eu posso pensar, ao invés de passado, presente e futuro, eu posso pensar futuro, presente e passado. Isso a gente aprende na PNL. Por exemplo, não é o meu passado que cria o meu presente, é o contrário. É o meu presente que cria o meu passado todas as vezes que eu falo sobre ele. Todas as vezes que eu falo sobre o meu passado. Por exemplo, o meu passado não existe de verdade mais. Ele só existe aqui na minha mente. E ele é conforme eu narro ele. Entendeu? Como eu conto ele, não como ele aconteceu. Porque se eu perguntar para uma outra pessoa que estava lá no dia que aconteceu tal coisa, eu guardei aquela coisa, ela vai contar diferente. Então não é como aconteceu, é como eu guardei o que aconteceu. E eu guardei o que aconteceu muito bem quando eu tinha 5 anos? Não, eu não tinha categoria para fazer uma boa memorização do que aconteceu. Eu guardei da maneira como eu pude, da maneira bem primária, como eu entendi. E a gente guarda, às vezes, essas memórias até hoje como se elas fossem fidedignas, e elas não são. Então, você cria passado quando você fala dele aqui no presente. Entendeu? Ah, nossa família, a gente sempre passou muita fome, tudo. Na mesma família, o outro irmão fala, nossa família, a gente sempre foi muito unido, né? Às vezes tinha só um pacotinho de biscoito, todo mundo compartilhava um com o outro. Olha só, mesma situação, narrativas diferentes. Então, o sim. passado ele é criado no presente. E o que cria o presente se não é o passado? O futuro. É aquilo que eu quero ser que vai determinando aquilo que eu estou fazendo hoje. Entendeu? Então, a árvore que eu vejo lá no futuro determina as sementes que eu planto aqui no presente. E o que cria lá o futuro? O passado, no sentido assim daquilo que eu quero e que eu não quero mais que aconteça. Eu projeto o futuro projeta o presente e o presente eu ressignifico o passado nele, contando de outra maneira ou de uma maneira que eu perceba melhor, né, para o meu próprio benefício Com hoje. certeza. Inclusive, eu até quero comentar, né, uma situação, igual você está falando assim, duas pessoas relatando uma mesma história de formas diferentes, por, por percepções diferentes. E até uma mesma pessoa, ela pode narrar a mesma história em momentos da vida dela diferentes, de forma diferente. Eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Uhum, Eu perdi uma filha, né? É, uhum. quem me conhece sabe disso. E por muitas vezes a narrativa daquela perda era num lugar onde eu era vítima. Ai, como aquilo me dói, como. Porque aquela era a Marina X.
Uhum. Hoje, né, com a consciência que eu tenho tomado, isso, aquilo, eu já narro esse fato de uma outra forma. Hoje eu já não olho para isso. Eu até falo com as pessoas, hoje eu falo disso sem sequer marejar os meus olhos, porque eu já entendi o propósito disso na minha vida. Eu já não me sinto mais vítima daquela situação. Hoje eu olho para isso e me sinto uma pessoa extremamente forte, porque eu te Uhum. falo, você enterrar um filho, o que é isso? Você não é vítima, né, nunca. Você é forte, porque isso não é para qualquer um, Isso. entende? Então, assim, você pode ver a mesma pessoa narrando o mesmo fato de formas diferentes. Por quê? Porque ela está em momentos diferentes. Então, eu não sou aquela outra pessoa. Nós somos várias pessoas dentro de uma mesma encarnação, vamos dizer assim, né? A cada momento que a gente vai mudando, a gente vai também mudando a nossa percepção daquilo que nos aconteceu, né? Isso. E essa narrativa do passado, né, que a gente pode ressignificar no presente, né, ela também pode acontecer para o nosso futuro. E aí que entra a quinta mentira, né, que é a catastrofização, que são as previsões ruins, né, igual você falou no início, né, por que que a nossa mente cria coisas ruins para a nossa sobrevivência, porém, esse é o quinto ponto, né, às vezes ela exagera, e exagera justamente, né, chama recurso hiperbólico, né? Tipo assim, você exagera, igual tem na Bíblia também. Mais vale é mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha, né, do que um rico entrar no céu, aquela coisa toda assim. É um exagero, né, que está sendo falado ali para entender a discrepância da coisa. Nossa mente faz isso. Por exemplo, a gente exagera nas coisas e vai dar ruim. E vai ser uma tragédia. Entendeu? Vai dar tudo errado, vai dar M, a gente fala assim, né? Então, assim, essa previsão negativa do futuro, essa visualização, que na PNL a gente chama de ponte ao futuro, isso, infelizmente, atrapalha muita gente, né? Principalmente na nossa projeção do que a gente quer, do nosso sucesso. Então, a gente precisa realmente mudar a nossa forma de olhar para o futuro também. E essa vai ser a nossa quinta armadilha, né? Então, ao invés de você olhar para o seu futuro com ansiedade, como é que eu faço ansiedade olhando para o futuro? Na verdade, a ansiedade é o futuro pedindo respostas. Então, assim, como é que a gente faz essa ansiedade? A gente espera que venha algo até nós. Quando, na verdade, existe uma parte da sua mente, né, que é o pensamento preditivo, né, onde você pode projetar algo a partir de você, de dentro para fora, igual você falou, e tem uma palavrinha muito comum, popular, que ajuda você a entender isso, que é esperança. Esperança não é esperar. Esperança é expandir. É expandir. É da mesma origem da palavra prospere. Então você fala de prosperar, você fala de esperança, espere, esperança, é a mesma palavra, só que com o pró você entende melhor a ideia da palavra esperança. Então, assim, esperança é algo que vai com você. Expectativa é algo que vem até você. Você não sabe o que é, você fica ansioso, ansiosa. Mas quando você tem esperança, é como se algo fosse com você. E esse algo te dá confiança. Esse algo te dá certeza, fé, né? Igual a gente fala assim. Esse algo te dá paixão, força, amor. E é isso que a gente precisa trabalhar para o nosso futuro, ao invés de pensamentos ruins, catastróficos, que é a quinta armadilha da mente. Pois é, eu até ia te falar, né? Se você tinha, te perguntar, né? Dicas para a pessoa aplicar para ela não cair nas armadilhas. Uma aí agora você já falou da última, né? E as outras? Então, Ah, vai. resumindo, né, omissão, generalização e distorção, a ferramenta que a gente usa em PNL é questionar, é perguntar, entendeu? E não é perguntar no sentido de por quê. A gente falou isso lá no curso, né? Ah, por que isso está acontecendo? O porquê é uma pergunta que só te aprofunda mais naquilo que você está vivendo. Então, você está vivendo uma coisa boa, é bom você perguntar por quê.
né? Por que que você merece ser feliz? Ah, aí a resposta é muito boa. Mas se você fala, por que que eu estou passando por tudo isso? Se você não pensou nisso até agora, o teu cérebro vai te dar um monte de dicas, igual a IA faz, né? Aí, Saúde. é. Então, assim, a gente precisa questionar os nossos pensamentos. Afinal de contas, a mente mente. E aí você tem que se perguntar, como que eu estou chegando a essa conclusão? Enquanto você fica desesperado por alguma coisa, é importante você questionar. Será que isso aqui é para minha sobrevivência mesmo? Será que isso aqui é real? É fundamental mesmo na minha vida? Eu não vivo sem isso mesmo? Ou é só uma coisa que está aqui na minha mente, né, com uma impressão, com um sentimento disso, mas na verdade não vai me matar, não vou morrer por causa disso, entendeu? Por exemplo, se fulano me deixar, eu morro. Se eu não vivo sem ciclano, entendeu? Isso tudo são armadilhas da sua mente, você precisa se questionar, entendeu? Isso é real mesmo? Não, não é real, entendeu? O que que é real? Real é é a esperança, eu estou comigo, tem algo comigo. Então, isso é que a gente tem que fazer. E a outra ferramenta é ressignificação. Então, assim, é trocar um significado por outro. É o que a gente faz em neurosemântica. Em neurosemântica, em PNL, a gente edita os filmes e em neurosemântica a gente dá um novo significado para eles. Então, uma vez eu estava num congresso de neurosemântica e o treinador lá falou: quem quer um novo significado para divórcio? E eu levantei a mão. E aí ele falou: divórcio não é um fracasso, divórcio é o fim de um fracasso. Você não está fracassado, você parou de fracassar. Ó, então, Exato. entende como o significado faz toda a diferença? Quem controla o significado controla a sua vida, a sua própria vida. Entendeu? Então, as três dicas que eu dou é Exatamente. essa. Ponte ao futuro, imagine o seu melhor futuro possível, questione as suas crenças limitantes, suas obsessões e etc. E ressignifique as coisas que hoje têm impedido você de tomar o controle da sua vida. Nossa, perfeito. Muito bom. Gente, quem tá aí quer fazer alguma pergunta? A gente já está chegando ao final da nossa live. Nossa, adorei. Muito bom. Eu também gostei muito. A gente tem que questionar, né? A gente aceita, às vezes, as coisas muito fácil, né? Uma preguiça mental, a gente tem mania de aceitar, né? Eu Sim, que o diga, né? Falou, tá. Mas é a preguiça, né? é. De questionar, de tentar entender aquilo dali. Até foi ontem, a gente estava conversando, né? Eu te mandei uma mensagem, aí não sei quem me perguntou assim, agora você começou a questionar. Isso, exatamente. Porque, assim, às vezes a gente aceita um monte de. Então, hoje a gente está na era da fake news. A gente sempre teve. Só que hoje a gente está na era de entender que fake news existe, mas sempre existiu. Então, é importante a gente questionar: será que isso é real? Será que não é? Qual que é a procedência disso? Aí entra num outro assunto, né? Dentro da. Aí não é a mente mentindo, mas são as pessoas mentindo para a sua mente, que são as falácias. Sim, O Schopenhauer tem 38 maneiras de vencer um debate sem ter razão. O não. filósofo Schopenhauer, né? Essas maneiras, 38 maneiras, né, são falácias. Então, pesquisas indicam que isso é o melhor para você. Que pesquisa? De onde que veio essa pesquisa, gente? As pessoas não questionam isso. Elas não questionam. De repente aparece um fulano numa câmera lá falando com você, cheio de gatilhos de sobrevivência para você ali, já falando, e você não questiona a autoridade dele, de onde que ele veio. Só porque a pessoa é É, eloquente, bonitinha. gente, conversar com o Cristiano é assim, tá? Você É, conversa com ele te faz 1 milhão de perguntas, ele questiona tudo. Como é que eu sei que chato, isso é verdade? chato.
Por isso Não, que. não acho chato, mas é um hábito que a gente não tem, e que eu acho que a gente tem que ter mesmo, né? O hábito de questionar. A gente deixa passar muita coisa batida, e aí a gente acaba tomando como verdade algo que não é. É, Né? Então, assim, a gente mesmo se permite cair nessas armadilhas aí porque a gente não questiona, é. né? Apenas uma coisa que você não pode questionar. Ah, tudo você pode questionar. Ah, Deus existe, não existe? Pode questionar, entendeu? Eu acredito, mas eu entendo que isso é uma opção minha, entendeu? Mas tem uma coisa que você nunca pode questionar, e aí a gente pode fechar com isso, né? O seu valor como pessoa. Nunca questione o seu valor como pessoa, entendeu? Nunca, nunca. E isso é o que você mais faz, quando eu falo você, né, no geral nós, né? Isso que mais a gente faz, e isso é o que você não deveria questionar. O resto, Sim, o resto você deveria questionar e não questiona. O que te vendem, o que dizem que é certo e errado para você na mídia, no Instagram, mas o que você não deve questionar, e que muitas vezes a gente acaba questionando, é o nosso valor como seres humanos. A sim, sua sim, autoestima deve ser incondicional. Autoestima, ou seja, eu me valorizo, eu me estimo. exatamente. Mas E é a isso deve ser questão da incondicional. identidade, né? Você não tem a sua identidade fortalecida. Então, qualquer coisa que o outro falar vai te abalar, porque você não tem certeza. Eu falo para a Esther muito, sempre. Ah, mamãe, Esther, isso não te define. Eu sempre falo isso para ela. Isso não te define. Isso Isso, não te define. Ah, meu coleguinha falou isso. Isso não te define. Ah, isso. mas ela não entende o que que é isso não te define. Não interessa. Mas ela vai crescer ouvindo isso não te define, isso não te define. E isso vai entrar na mente dela. Isso não te define. Tá com um coleguinha lá. Eu até falei isso ontem na live. Um menino terrível lá na escola. Ele tá tocando terror com todos os coleguinhas. Aí eu falei, Esther, e aí com você? Ah, mãe, ó, não tô nem aí para ele. Falei, isso mesmo. Aí, mas ele já falou alguma coisa de você? Já, mas eu não tô nem aí, isso não me define. Eu falei, isso mesmo, entende? É, Então, assim, você tem que saber quem você é, você tem que. Porque é aquilo, né? Se você não sabe quem você é, você acaba aceitando menos do que você merece, né? sim, E aí, como é que vai fazer? Né? Se você é, mesmo não vê valor em você, no que você entrega, como que você pode querer que o outro te valorize? Não adianta, é reflexo, né? é, As pessoas não vão te tratar como você gostaria de ser tratada, elas vão te tratar como você se trata. sim. E a gente vê muito isso, principalmente na busca dos relacionamentos, né? A pessoa, ela se trata super mal, ela não tem o menor respeito por ela, mas ela quer outro que ame ela profundamente. Não vai encontrar, não vai, não vai. Então, antes de buscar um amor lá fora, você tem que desenvolver o seu amor próprio. E é isso mesmo. É isso aí. Nossa, perfeito. Eu sei que você queria fechar com isso aí que você falou, mas eu quero que você deixe uma frase, porque eu sempre peço as Uhum. pessoas para, na hora de fechar a live, deixar alguma mensagem, né, para quem está aqui assistindo, para quem vai assistir a gravação. Qual seria essa mensagem aí que você quer deixar? É aquilo que eu já falei no início, no meio, e agora eu repito no final. Quem controla o significado, controla a qualidade da sua vida, depende da qualidade dos significados que você dá. Essa é a frase assim que para mim ajuda e define muita coisa na minha vida. A gente tem você estava falando disso, né? Que não me define, né? O Robert Dilts, que é um dos caras principais da PNL, ele tem um negócio chamado padrinhamento de sombras. Então a gente faz um exercício tipo assim: eu quero que você veja em mim tais qualidades. E o que eu não quero que você veja em mim é tais sombras. Então a outra pessoa vira para quem falou isso, né, e fala assim: olha, eu vejo em você, fulano, tais qualidades e vejo também tais sombras. Eu vejo as duas coisas e você é mais, muito mais que tudo isso. Então nós somos mais, muito mais que tudo que nós pensamos, sentimos. Não fique na onda dos seus pensamentos, dos sentimentos, a mente mente, mas o coração também.
as emoções, né, que a gente fala, que vêm dos pensamentos, também são passageiros. Então, seja maior do que tudo isso, né? E aí a gente realmente fala do significado, né? A qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus significados. É isso. Então, peraí. Depois você me manda essa frase, porque eu quero colocar ela lá embaixo na legenda na hora que eu for colocar. Gente, Não, então é isso. Vamos encerrar. Olha para você ver um dia da mentira e a gente com uma live dessa, né? de Tão verdade. verdadeira, né? Trazendo. Graça. Peraí, só um pouquinho, porque só vai desligar aqui o notebook. Gente, então é isso. Cristiano, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite, por você estar aqui, né? Por toda a contribuição. E espero receber você aqui para a gente falar outros temas, porque sempre tem muita coisa, né, para a gente poder falar aí. E é isso. Eu que Eu que agradeço. agradeço. O pessoal, ótima live, muito obrigada. Eu que agradeço, gente, a participação de vocês. E é isso. Ó, muito obrigado, viu, Marina? Todo mundo também que participou. E quem tiver interessado em PNL, PNL muda a sua vida, muda a sua mente, muda Sim, a sua vida. Procura a gente aí, vai ser um prazer, né? Aproveita e faz o exato. curso lá, né? Junto comigo, com a Marina, que a gente está nessa Muito jornada bom, aí, tá bom? muito bom mesmo. Somente É isso é aí. maravilhoso. A Laila está aqui, ó. A Laila é a diretora da escola que eu trabalhei, eu falo com ela, gente, eu olho para ela, eu vejo uma terapeuta. É só ela que não sabe disso, mas ela é. Laila, vai fazer PNL, Laila, Show. Isso não aí. é? Todo mundo Então de tá, verdade. Cristiano. Um abraço, boa noite todo mundo aí. E até a quarta. Ah, quarta-feira que vem, deixa eu só falar rapidinho. Quarta-feira que vem eu vou receber a Michele Araújo. Ela vai trazer para a gente aí uma ferramenta, a mesa de fluxo imediato para prosperidade. Então, quem tiver aí querendo alavancar aí, né, no financeiro. A prosperidade não é só financeiro, né, mas também. Então, eu Uhum. convido vocês a estarem aqui conosco, dia 8, tá? Então, beijo e até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Até mais, Marina. Tchau. Obrigado.